Muito bem, irmãos. Como nós falamos na semana passada, a gente deu uma pausa na nossa série por conta do domingo da ressurreição. Eu comentei com o pessoal que eu quis até tentar ir lá na frente, ia pegar um texto lá da ressurreição, Pedro com Jesus, mas não dava. Ia embolar o meio de campo. Eu achei melhor fazer uma pausa e voltar hoje. Hoje a nossa quinta mensagem, a gente tem, o tema da nossa série é Pedro de pedra bruta diamante. Nós estamos vendo aqui como Jesus está transformando a vida de Pedro. E nós estamos vendo aqui que o Evangelho, quando nos encontra, ou Jesus Cristo, quando nos encontra, ele nos salva de maneira definitiva, mas ele inicia um processo de transformação, que nós chamamos de santificação. E é importante entender que este processo é um processo necessário. Não tem como encontrar Jesus e a minha vida continuar do mesmo jeito. A graça salvadora é também graça transformadora. E talvez um dos problemas que nós estamos percebendo e vendo na igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é que ela cresce a cada ano, cada censo. Nós vemos um número maior de evangélicos, ou seja, de pessoas que dizem que são discípulos de Jesus, mas de fato não vemos grandes transformações no nosso país, não vemos grandes mudanças na nossa realidade. Talvez porque tenhamos um grande número de pessoas que vão às igrejas, que acham que ser discípulo de Jesus é ir à igreja, é frequentar uma igreja, fazer parte de uma igreja, é ir aos domingos a uma igreja. Quando na verdade ser discípulo de Jesus é muito mais do que isso. Ir à igreja é importante, estamos aqui, mas quando saímos daqui, o nosso culto continua e a nossa relação de transformação na nossa vida e com Jesus também deve continuar. Então, essa série nos desafia, irmãos, a nós buscarmos transformação em nossa vida, a nós também sermos essas pedras brutas que o Senhor está lapidando e está transformando. Nós já vimos como Jesus encontrou Pedro, como ele muda o nome de Pedro, ou seja, ele muda a identidade de Pedro. Pedro não é mais Simão, mas vai se chamar agora Cefas, ou Pedro, ou Pedra, né? E como Jesus ele vai à casa de Pedro, e a transformação começa dentro da casa dele. Depois ele vai ao trabalho de Pedro. Pedro é um pescador, Jesus faz um milagre, e Jesus então chama Pedro para ele se tornar um pescador de homens. Nós vimos na última mensagem como Pedro se torna então um discípulo de Jesus, né? Quando Pedro vive uma experiência de fé, ou exercita a sua fé, quando Jesus aparece no meio do mar da Galileia, e Pedro então anda por sobre o mar, e vive aquele momento em que ele se distrai um pouco com os ventos, e Jesus então segura Pedro e salva Pedro. Hoje nós vamos ver que nesse processo de transformação é necessário confessar o nome de Jesus Cristo. Mas a pergunta que Jesus vai fazer, e nós vamos ver no texto, é: vocês, o que dizem que eu sou? O que você diz que é Jesus? Ou quem é Jesus para você? Eu trouxe um videozinho onde algumas pessoas estão dizendo sobre isso, estão falando sobre isso. Vamos ver. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama: ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez.
Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante pra família, pra poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia, grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos para você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus pra mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Difíceis de ouvir sobre Jesus. Ou seja, muita gente tem muita opinião sobre Jesus. Muita gente diz muita coisa sobre Jesus. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é: quem é Jesus para você? Porque é isso que Jesus, ou é com isso que Jesus está preocupado. Nós vamos ver isso no texto. Jesus, de maneira geral, é muito aceito que no primeiro século houve um homem, um judeu chamado Jesus, que iniciou um movimento dentro do judaísmo e que deu origem, anos depois, ao cristianismo. Esse Jesus, ele não é só importante para os cristãos, mas é também muito importante para tantas outras religiões. E dentro do próprio movimento cristão surgiram algumas divergências sobre quem é Jesus. Nos primeiros séculos houve grande divergência sobre quem é Jesus. Jesus é um homem, Jesus é Deus, Jesus é um profeta, Jesus foi um mártir, Jesus é um sábio, Jesus é um filósofo.
Teve um ali que falou, o filósofo legal. Quem é Jesus? Dentro do primeiro século, ou dos primeiros séculos, nós temos pelo menos quatro heresias que foram mais importantes. E eu vou falar de forma bem rápida para a gente não gastar muito tempo aqui com isso, para a gente ir logo para o texto. Os ebionistas, né, Ebion, do hebraico pobre, né, para esses homens, Jesus era apenas um judeu pobre de uma vila pequena, né, que fez um movimento de gente marginalizada, e então ele era um homem excepcional, um homem muito acima da média. Isso elevou ele à condição de Messias. Então ele era um homem especial, um homem muito bom para os ebionistas. Algum tempo depois, cresce, né? Não surgiu o gnosticismo, mas vai crescer bastante o gnosticismo, que é uma filosofia e que vai se tornar muito, muito forte entre cristãos, que dizia que toda a matéria é má. Então Jesus, ou Deus, não poderia ter se tornado um ser humano, uma matéria. Então ele, na verdade, aquilo que as pessoas viam era algo que aparentava ser de carne e osso, mas não era. Uma outra vertente do gnosticismo dizia que que o Espírito de Deus tomou Jesus de Nazaré quando ele foi batizado e deixou ele um pouquinho antes da sua crucificação. Então ele, na verdade, Jesus não podia ser o Jesus matéria não podia ser Deus. Um tempo depois veio o marcionismo de Marcião, né, uma continuação do ebionismo, e Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento, falhou, né, não cumpriu a sua missão, e então foi necessário um outro Deus, o Deus do Novo Testamento, que resolve o problema, uma espécie de politeísmo cristão, né, 2 deuses aqui presentes na Bíblia. E finalmente o arianismo, né? Jesus não era Deus, Jesus era uma criatura de Deus, obediente a Deus, e que veio para botar as coisas de Deus no lugar, mas ele não era Deus. Essas heresias causaram muitas confusões e são a base de compreensões equivocadas até hoje sobre quem é Jesus. Ora, ora se valoriza o fato de que Jesus era homem e não Deus, ora se supervaloriza o fato de que Jesus era Deus e não homem. E é por isso que, logo no início da história cristã, surgem muitos credos e confissões. Eu trouxe aqui só uma parte de 3 credos importantes da história da igreja e a parte que fala sobre Jesus. O credo niceno, né, que foi originado no concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo, diz o seguinte sobre Jesus: e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Então temos aí essa definição sobre Jesus, do conselho do credo niceno. Jesus e Deus têm a mesma substância, são o mesmo. Não há um Deus Pai e um outro Deus chamado Jesus. Eles são a mesma substância. O credo apostólico, que é mais conhecido de nós, né? Nós até estudamos ele no nosso reencontro durante o tempo. Ele fala sobre Jesus o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Né? O credo apostólico, ele reconta a narrativa bíblica sobre Jesus Cristo. E ele traz aqui
e o credo calcedônio, credo que foi de 451 também no concílio, no V século, e toca nesse ponto central, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, diz: ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A grande questão é que nós vivemos um tempo em que esta realidade ou esta verdade tem sido manchada, tem sido maculada. Um importante instituto de pesquisa norte-americano, o Instituto Barna, fez uma pesquisa nos Estados Unidos, então numa outra sociedade, mas de alguma maneira reflete em algum nível o que nós temos aqui. E nessa pesquisa eles chegaram a algumas conclusões, na pesquisa sobre a crença acerca de Jesus, sobre a pergunta: quem é Jesus? Então, o que eles chamam de a geração, os boomers. Quem são os boomers? Quem é da geração boomer aqui? É de quem nasceu de 1946 a 1964. São os boomers. Eu não sou boomer. De 46 a 64. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Fica tranquilo, tá? Diz o seguinte, essa pesquisa: entre essa geração, 56% dizem Jesus é Deus. 26% dizem Jesus foi um bom homem. Jesus foi um bom profeta, um bom judeu. E 18% dizem que não conseguem falar sobre quem foi Jesus. A geração seguinte, geração X, aí já é a minha geração X, quem nasceu de 65 a 1980, 65 a 80, é a geração X, 55% dizem Jesus é Deus. 28% dizem Jesus foi um bom homem, um bom judeu, um bom mestre. E 17% não conseguem responder. A geração seguinte, a Millennials, que é a galera que nasceu de 81 a 95, a juventude aí já com 85, 26 anos para cima, os números já ficam mais complicados. 48% dizem Jesus é Deus. 35%, olha como aumenta o número de pessoas que dizem Jesus foi um bom homem, Jesus foi um bom judeu, Jesus foi um bom profeta. E 17% dizem não conseguimos responder acerca de Jesus. Não temos os números da geração Z, mas muito possivelmente nós veremos esses números, o laranja aumentando e o azul diminuindo. Jesus vai se tornando cada vez mais um bom homem, um bom judeu, um bom profeta, no mesmo patamar de tantos outros profetas, de tantos outros homens bons, de tantos outros que deixaram algum legado na história. Eu quero te convidar então a olhar para o texto bíblico, para a nossa reflexão sobre a confissão de Pedro, o texto que está em Mateus 16, do verso 13 ao 20. Mateus 16, 13 ao 20, vamos ler esse texto, então, para a gente tirar algumas lições desse texto, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí eles responderam: Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e ainda outros que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus toma a palavra de novo e pergunta: e vocês? Nós vimos algumas pessoas falando sobre quem é Jesus para elas.
E agora Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta que Jesus faz. Simão Pedro, sempre ele, respondeu. Fala junto comigo, a confissão de Pedro. Vamos lá juntos? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra do Senhor. Vamos lá então. Então vamos tentar aqui aprender um pouquinho com esse texto e algumas lições importantes que esse texto nos traz acerca do próprio Pedro e da própria experiência que Pedro tem, confessando a sua fé a partir desta confissão tão simples e tão profunda. Algumas lições, e a primeira lição que eu trago para você é: além de segui-lo, além de nos tornarmos discípulos de Jesus, ou seja, de segui-lo, importa conhecê-lo, importa confessá-lo. Precisamos ir um pouco além do segmento de Jesus. Precisamos, se somos discípulos de Jesus, precisamos ir um pouquinho além de simplesmente segui-lo. Precisamos conhecê-lo e precisamos confessá-lo. E eu quero então trazer essa parte do texto, né? A primeira parte ali, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira parte. A gente está num momento do ministério de Jesus e a sua relação com seus discípulos e com Pedro. Eles já caminham por mais ou menos 2 anos de relacionamento, desde do chamado que Jesus fez a Pedro. E está se aproximando o momento em que Jesus vai ter que ir para a cruz. Faltam aproximadamente uns 6 meses para isso acontecer. E Jesus então vai começar a intensificar esta mensagem. Jesus vai começar a compartilhar com os seus discípulos o que haveria de acontecer. Os discípulos não foram pegos de surpresa acerca da crucificação de Jesus. Jesus já está em todo o tempo, principalmente a partir daqui, falando com eles isso. Essa conversa acontece na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade a cerca de 40 quilômetros de Betsaida, onde Jesus estava antes. Interessante que essa cidade, Cesareia de Filipe, antes de ter esse nome que foi dado por Herodes, era a antiga cidade Pâneas, cujo nome era derivado do deus da mitologia grega, deus Pan. Né? E Pan, ele é um deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos, dos pastores. E se dizia que ele residia numa gruta e nos vales, pelas montanhas, caçando e dançando com as ninfas, que eram esses espíritos femininos da mitologia grega. Né? Havia até uma caverna de pedra calcária contendo um altar no qual essa deidade pagã era adorada pelos sírio-fenícios. Mas, posteriormente, Herodes ele vai mudar o nome da cidade em honra a César Augusto, e chamar de Cesareia de Filipe. E lá vai construir um templo, né, onde Augusto seria adorado como Deus. Né, um templo que era próximo à gruta de Pan. Então, a gente tem uma realidade ali onde Jesus vai se manifestar e vai perguntar e vai inquirir os seus discípulos acerca de quem ele era, num lugar onde tanto a cultura grega e quanto a cultura romana diziam que os deuses eram outros, que os senhores eram outros. E Jesus tem uma pergunta.
E a pergunta é esta: o que dizem quem eu sou? O que vocês ouvem sobre, o que as pessoas dizem sobre mim? Jesus quer saber dessa história. E Jesus sabe que os discípulos sabem, que os discípulos ouvem, que as pessoas estão dizendo, estão falando sobre aquele homem, né? Jesus mesmo se intitula o Filho do Homem, né? O que é um título messiânico que Jesus retira lá da Apocalíptica judaica, lá de Daniel 7, 14 e 15, que remete à soberania do Messias, né? Que já é anunciado desde o Antigo Testamento, né? Então os discípulos vão dizer, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Gente, como João Batista? João Batista era primo de Jesus. João Batista tinha morrido tinha pouco tempo. Olha a confusão desse pessoal. Jesus é João Batista, né? Outros diziam que o Senhor é Elias. Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, né? Inclusive havia uma profecia interessante sobre Elias, que estava lá em Malaquias 4, 5 e 6, que diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais, e do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição. Então as pessoas pegavam esses textos e imaginavam, ele é Elias, né? Essa profecia depois foi explicada pelo próprio Jesus, né? Malaquias falava do profeta que viria para abrir os caminhos para o Messias. Então Malaquias falava não de Jesus, mas falava de João Batista. E não que João Batista era Elias, mas que João Batista era um profeta como Elias foi, um profeta que viria para anunciar o Messias. Ainda uns dizem que o Senhor é Jeremias. Jeremias, que confusão desse pessoal, que confusão desse pessoal. Será que Jesus era um profeta de lamentos e por isso Jeremias teria sido evocado aqui? Havia também uma lenda que dizia que Jeremias teria escondido numa caverna a tenda do tabernáculo, a arca da aliança e o altar de incenso, e que ele voltaria trazendo então essas coisas. Será que é Jeremias? Não faltavam e não faltam ideias e opiniões sobre quem é Jesus. Não faltavam e não faltam lendas e histórias sobre quem é Jesus. Não faltavam e não faltam opiniões sobre quem é Jesus. Coisas divergentes, coisas até mesmo estranhas, mas Jesus chega perto desses discípulos dele e diz: Jesus não está preocupado com o que dizem sobre ele. Jesus não está aqui perguntando sobre o que dizem sobre ele com algum tipo de preocupação. Na verdade, a preocupação de Jesus é saber o que os seus discípulos poderiam dizer sobre quem era Jesus. E ele então no texto vai perguntar: e vocês? O que dizem que eu sou? Não basta segui-lo, é preciso ir além, é preciso conhecê-lo, é preciso confessá-lo. E Jesus está fazendo isso na vida de Pedro. Pedro responde então: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta simples, que resposta completa, que resposta maravilhosa de Pedro. Se Pedro dava várias bolas fora, se o Pedro é o discípulo falastrão, se Pedro é o discípulo impulsivo, aqui está o momento em que Pedro surpreende positivamente, quando Pedro diz e afirma essa confissão de fé simples, completa, maravilhosa. Ou seja, não precisamos inventar, não precisamos rechear de palavras bonitas e difíceis.
sobre Cristo. Ele é simples. O Evangelho é simples. Jesus é simples. A simplicidade do ser de Deus é maravilhosa. Tu és o Cristo. E esta palavra Cristo é a palavra grega para Messias, que pode ser traduzido por ungido de Deus. Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, que foi prometido a nós desde Gênesis 3. Não foi Gênesis 3? A primeira vez que houve a promessa, quando Deus falou que o descendente da mulher, ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A pergunta que eu faço a você é: você assina embaixo dessa confissão de fé? Pedro te representa aqui, está na moda isso, né? Pedro te representa aqui. Você poderia dizer o mesmo que Pedro, com a mesma simplicidade, com a mesma profundidade, sem lendas, sem ideologias, sem exageros, sobre Jesus, uma simples confissão de fé. Qual seria a sua resposta, meu irmão, minha irmã, acerca disso? Talvez sua resposta seja baseada no que dizem algumas pessoas nas universidades: um homem admirável, um religioso notável, um revolucionário político que desafiou o status quo judaico-romano, um sábio digno de ser ouvido. Talvez você diria que Jesus é algo parecido com um líder sindical que está em cima dos carros, de som a gritar, pedindo por justiça social. Talvez você diria que Jesus está, o conceito ou o ser de Jesus está ligado ao alinhado às teologias utilitaristas do nosso tempo. Ou seja, Jesus é um Deus que está pronto a nos ouvir, pronto a nos atender. Jesus é alguém que está a serviço da gente, e basta que a gente dê dinheiro na igreja, ou basta que a gente faça alguns ritos, e pronto, a gente pode exigir dele que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça. E eu quero a cura, eu quero a prosperidade, eu quero Jesus, que o Senhor faça para mim tudo o que eu quero. Quem sabe você o vê como um líder conservador, como um coach, como um guru oriental. Você vai ver pessoas falando sobre ele assim. Pedro diz: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta que Jesus traz para Pedro é: Pedro, você é Macários, você é feliz, você é bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. Jesus gosta de usar as palavras, Jesus gosta de chamar a atenção. Se Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas ou de João. São o mesmo nome, tá, gente? Não é erro do copista, não. Que alguns falam, algumas traduções de João, outras falam outras Jonas, ou outras Bar Jonas, que é filho de Jonas. Tu és feliz, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. E olha só que interessante e importante isso. Não foi a inteligência de Pedro, não foi porque Pedro era um homem acima da média, um homem mais inteligente do que os outros. Não foi a capacidade de Pedro que o fez entender quem era Jesus. A Bíblia nos ensina que o coração caído é incapaz de crer em Cristo. O coração caído do homem é incapaz de crer em Cristo. Se Deus não tocar no coração do homem, se não houver regeneração, se não houver um novo nascimento, não é possível que possamos confessar a nossa fé e quem é Jesus com o nosso coração, através da nossa razão, através da nossa perspicácia. Ou seja, nós somos incapazes de compreender as verdades de Deus se Ele mesmo, Deus, não nos revelar essas verdades. Então tem que te dizer uma coisa importante aqui.
Se você confessa isso hoje, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele já mexeu no seu coração, Ele já fez um milagre na sua vida, Ele já fez algo importante na sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós ficamos esperando grandes milagres de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica esperando grandes curas. A gente fica esperando que Deus faça grandes coisas na nossa vida, que nos torne pessoas muito importantes. A gente fica esperando que haja movimentos e que a gente esteja presente em movimentos importantes. E o texto está dizendo o seguinte: se você confessa Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, Ele já fez em você o maior dos milagres que Ele poderia fazer. Ele tocou no seu coração, Ele transformou a sua vida. Ele fez você entender, não pela sua razão, nem não pela sua inteligência, não pela sua capacidade, não pela sua perspicácia, não pela sua sagacidade, mas Ele te revelou através do Espírito Santo quem Ele é. Esse é o maior milagre que Ele pode fazer na sua vida. Não é o dinheiro que você pode ganhar, não é a cura do problema que você tem, não é a dificuldade que você tem na tua família que Ele resolva isso. Ele pode resolver isso se Ele quiser, Ele faz se quiser, porque Ele é Deus. Mas o maior milagre que Ele pode fazer na vida do ser humano, e que Ele faz na vida do ser humano, é transformar o seu coração. É mudar o seu coração. Além de segui-lo, importa conhecê-lo e confessá-lo. É a primeira lição, mas há uma segunda lição aqui. E a lição é que nós somos edificados sobre Pedro e os apóstolos. Olha o que diz o texto. Jesus diz para Pedro: eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. O que isso quer dizer? Isso é controverso. Ao longo da história. Então vamos entender. A igreja romana, ela advoga que Jesus institui a Pedro como o primeiro papa, né? Que Pedro, que haveria uma linhagem apostólica a partir de Pedro, sobre quem a igreja estaria alicerçada. Então nós temos no Vaticano, por exemplo, a Basílica de São Pedro, né? E o cristão verdadeiro, segundo a fé romana, está conectado a Pedro, ou seja, fora da igreja não há salvação, fora da igreja romana não há salvação, fora da conexão com Pedro não há salvação. Será que é isso? Será que é isso que Jesus está dizendo aqui? Será que Jesus está colocando Pedro neste lugar aqui quando ele diz isso? E eu quero dizer que não, porque não existe isso, a supremacia de Roma e nem de Pedro, e vamos explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, é importante entender que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, das regras hermenêuticas de interpretação, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, escrita pelo evangelista Lucas, nós vemos que Pedro não tem uma supremacia sobre os demais apóstolos. É verdade que Pedro é um líder da igreja, é verdade que ele se coloca como uma das lideranças, mas ele não tem superioridade sobre os demais apóstolos. Quando nós olhamos para Atos 15, nós vamos ver lá o primeiro grande concílio da igreja. Nós falamos de alguns credos aqui, concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, né? O primeiro grande credo foi o concílio de Jerusalém, está lá na Bíblia, Atos 15. O problema era que Paulo estava pregando e um montão de gentio estava se convertendo. A questão é que alguns cristãos estavam dizendo que os gentios tinham que circuncidar. E circuncisão é uma marca dos judeus, né? Prepúcio do pênis do menino tira, e aquela era a marca de iniciação dos judeus. E os gentios não eram circuncidados, mas alguns cristãos diziam, não, os gentios têm que circuncidar se eles creem em Jesus. E a gente vai ver ali, à medida que ali no concílio de Jerusalém, que nós temos, naquele concílio, os apóstolos estão ali em igualdade, eles estão ali resolvendo aquela situação em igualdade.
E à medida que o livro vai avançando, Pedro vai saindo de cena, Paulo vai se tornando protagonista. Portanto, o que poderíamos dizer sobre isso? Poderíamos dizer o seguinte: a promessa feita a Pedro é uma promessa feita ao grupo apostólico a quem ele representa naquele momento. Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro e diz que o que ele ligar na terra terá sido ligado nos céus. Mas veja que um pouquinho na frente, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 18, Jesus usa os mesmos termos, mas se referindo a todos os apóstolos. Ele diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus fala a todos os apóstolos, e não somente a Pedro. A ideia que vai prevalecer em todo o restante do Novo Testamento é essa: Cristo é a pedra fundamental sobre as quais os apóstolos estão fundamentados e sobre o qual a igreja de Cristo vai sendo edificada. Esta é a imagem que o Novo Testamento nos traz. Há uma pedra fundamental que é Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é Calvino, não é Lutero. Não são esses grandes homens de Deus que Deus usou. A pedra fundamental é Cristo. E sobre a pedra fundamental estão edificados os apóstolos. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Isso é corroborado nos outros textos do Novo Testamento. 1 Coríntios 3,11, Paulo diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Qual alicerce, irmãos? Qual? Jesus Cristo. Jesus Cristo. 1 aos Coríntios. Efésios 2, 19, 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra angular, os apóstolos sobre ele, e depois a igreja, as pedras vivas edificando a igreja. Não é Jesus, depois Pedro e depois o restante. É Jesus, depois os apóstolos e depois a igreja. E não há mais apóstolos nesse sentido. Não há mais apóstolos nesse sentido. Não há mais aqueles que dizem somos apóstolos e sobre nós o Senhor está edificando a igreja. Não há mais apóstolos nesse sentido. O que é a igreja edificada sobre os apóstolos. E não há uma igreja ou denominação que é detentora desse poder apostólico. Mas é a igreja que está firmada em Cristo. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo está firmado sobre Jesus e os apóstolos, e são pedras vivas do Senhor. É isso que a Escritura nos ensina. Não há uma igreja detentora do poder, não há uma denominação detentora do poder. O que é Cristo, depois os apóstolos, depois aqueles que o Senhor vai acrescentando à sua igreja, que Calvino chama de igreja invisível, que não tem rótulo, que não tem nome, que não tem marca, que não tem logotipo, que não tem secretaria executiva, que não tem presidente. É a igreja de Jesus que o Senhor conduz de maneira soberana, que nós não podemos ver, só Ele pode ver. Então nossas igrejas são apostólicas, se elas estão firmadas na doutrina dos apóstolos. Então nossas igrejas são católicas ou universais,
se elas são também a igreja que Jesus chamou para pregar a toda criatura e para ir a todo lugar e canto do mundo. Mas a nossa igreja não é romana. Terceira lição, para a gente fechar. Nós somos parte da igreja invencível de Cristo Jesus. Jesus diz para Pedro: e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa igreja de que Jesus está falando. Não é a igreja presbiteriana não, irmãos. A igreja de Cristo, essa igreja, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Portas do inferno significam as colunas de ataque, não de defesa. Esse termo, e nesse termo Jesus está dizendo o seguinte: a igreja será atacada. Vão atacar a igreja. Há uma inimizade entre a serpente e o filho da mulher. Não tem jeito. A igreja será atacada ao longo da história. É isso que aconteceu. Faraó tentou acabar com o povo de Deus. Exércitos atacaram o exército de Israel e o Senhor era com eles. O povo de Deus foi disciplinado por Deus. Quando nós vimos ali lobos em pele de cordeiro no meio do povo. Ao longo do tempo, nós temos visto ataques terríveis. Nações, ideologias que tentam destruir a igreja. A igreja, não denominação, a igreja de Jesus. Movimentos racionalistas tentaram acabar com a fé. Reinos tentaram queimar as escrituras. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a igreja do Senhor não poderá ser destruída. Não poderá ser destruída. Porque ela é o corpo de Cristo. Ela é invencível. Ela é o edifício que é construído sobre o próprio Jesus. Então ela é inabalável. A igreja de Jesus é inabalável. Ela é a noiva de Cristo. E o próprio Cristo defende ela com a sua vida. Jesus fala, começou lá como um grãozinho de mostarda e se tornou uma árvore frondosa. E sabe o que nós dizemos? Olha os modernismos, olha a internet, olha o comunismo, olha a pós-modernidade, olha a nova era, olha a pandemia. Vai acabar com a igreja. E por vezes eu vejo pessoas perdendo a sua paz por conta desses sensacionalismos. Eu tenho que dizer uma coisa para você, para animar o teu coração. A igreja de Jesus é invencível. Podem se levantar todo o inferno contra a igreja está edificada sobre a pedra fundamental, que é Jesus. Não estou dizendo de denominação. As denominações são históricas. Os movimentos são históricos, mas a igreja de Jesus não. Ela prevalecerá. Não estou dizendo que não devemos estar atentos aos perigos que se levantam, não estou dizendo isso. Perigos externos e internos se levantam. E nós precisamos estar atentos, como igreja do Senhor, ser zelosos. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo prevalecerá e nunca será destruída, e nós podemos ter certeza e fé nisto. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Jesus. Nós fazemos parte de uma igreja invencível. Uma igreja invencível. Interessante essa questão das chaves, né? As chaves têm um símbolo muito importante. A gente teve agora um carnaval, está tendo, né, ainda um carnaval fora da época, inclusive sendo o carnaval é o período antes da quaresma para depois a celebração da Páscoa. Aí vem a Páscoa, uma semana depois vem o carnaval. Que ótimo. Mas as chaves da cidade, né, é dado lá por Rei Momo e tal, um símbolo. Um símbolo. Aqui nós temos um símbolo.
Jesus está dando as chaves, ou está dizendo que as chaves serão dadas a Pedro e a seus apóstolos. Mas, irmãos, as chaves são de Jesus. Olha só o que diz Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus entregou a chave aos seus apóstolos, que passam as chaves às lideranças da igreja, para incluírem e retirarem pessoas do reino. E como isso acontece, irmãos? Como isso acontece? Isso acontece quando a igreja prega a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, ou foi pregada pelos apóstolos, eles iam incluindo ao reino pessoas. E quando a igreja prega a palavra, quando a igreja leva essa palavra, nós vamos incluindo pessoas ao reino. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja, pregar a palavra. Quando nós pregamos a palavra, as pessoas creem pelo poder do Senhor e são recebidas no reino. Não somos nós que definimos quem entra no reino, mas vemos os frutos e recebemos no reino. Assim nós incluímos pessoas no reino de Deus. Fechamos as portas pela disciplina amorosa, paciente, e de forma amorosa e paciente nós buscamos com todo amor manter pessoas no reino, mas percebemos que muitas vezes elas já não fazem parte do reino. Isso aqui não é a troca de fariseus pelos apóstolos, não. Como aqueles que estabelecem regras para definir quem é e quem não é. Sabe por que não é? Porque os apóstolos não poderiam ir além dos ensinos de Jesus. E nós também não podemos ir além dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. O próprio Pedro foi chamado a atenção e reprovado por Paulo, lá no livro, na carta aos Gálatas. Você lembra disso? Paulo chama a atenção de Pedro, a pedra. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Olha Paulo também. Paulo não era fácil. Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ó, Paulo botou no ventilador. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo reprova Pedro, em outras palavras. Paulo está dizendo para Pedro: Pedro, não confunda o poder das chaves com autoritarismo. Em outras palavras, está dizendo: Pedro, não confunda o poder das chaves com arbitrariedade. Não confunda o poder das chaves com colocar peso sobre ombros das pessoas, porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo, não é do pastor, não é do conselho, não é do presidente do Supremo Concílio, não é do Nicodemos, não é dos homens mais honrados. A igreja é de Jesus. E aqueles que têm as chaves têm também a responsabilidade de não irem além daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram, sob pena de responderem diante de Cristo Jesus acerca disso. Portanto, para finalizar e para a gente refletir e praticar, eu quero te fazer essa pergunta de novo: quem você diz que é Jesus? Você é discípulo de Jesus?
Pastor, sou discípulo de Jesus. Que bom, graças a Deus. Que Jesus te encontrou, que Jesus te pegou como pedra bruta, Jesus te deu um novo nome, Jesus foi dentro da tua casa, Jesus está lá no seu trabalho, Jesus exercitou a sua fé. Você já passou por momentos difíceis, em que você olhou para os lados e falou, ai de mim, e Ele estendeu a mão para você e falou, eu estou aqui, eu nunca deixarei você sozinho. Mas é necessário ir além do seguimento de Jesus. É necessário ir além, não basta segui-lo, é necessário conhecê-lo e confessá-lo. E a pergunta que eu faço é, quem você diz que é Jesus? Ele mesmo disse, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que vive, que me conhece, que confessa que eu sou Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, e vive isto em sua vida, eu também, naquele grande dia, o confessarei diante do meu Pai. Quando ele chegar lá, o coitado do Eduardo, cheio de pecado, cheio de mazela, com o registro totalmente queimado, diante de Deus, Jesus vai chegar, não, Pai, não, a sua ira não pode ser sobre ele, porque eu morri por ele. E ele me confessou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. No entanto, aquele que me negar diante dos homens, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Interessante que nós vamos ver um pouquinho mais à frente que Pedro negou Jesus. Pedro confessou Jesus, mas lá na frente Pedro negou, não uma vez, não duas, não 3 vezes. Mas Pedro era de Jesus e ele perseverou na fé. Jesus não desistiu dele, foi atrás dele lá no mar da Galileia, onde tudo começou, e perguntou de novo, Pedro, não vou dar spoiler não vou dar spoiler não, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê da sua graça para confessarmos com os nossos lábios quem é Jesus, que Ele é Deus, que Ele é homem, que Ele é Deus e que Ele se deu na cruz do Calvário por mim e por você.